Olá, eu sou o Wallace, esse é o Mac Invest. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre 5 maneiras simples de se livrar das dívidas. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, fica comigo. Bom, antes de começar a falar desse assunto, é muito importante mencionar que, por mais que hoje a gente tenha muito mais acesso à informação, muitos canais no YouTube, a internet está aí para ajudar a gente a ter mais informações no geral. Infelizmente, muitos brasileiros ainda têm dívidas, dívidas altas, principalmente no cartão de crédito, no rotativo, enfim. Então, antes de começar falando dos 5 principais pontos que a gente pode cobrir para se livrar das dívidas, é muito importante falar um pouco dos benefícios que é ter uma vida sem dívidas. Acho que o primeiro benefício, sem dúvida, que a gente pode falar é a paz de espírito. Eu não tem nada melhor do que você não ter dívidas e você não dever nada a ninguém e ter preocupação zero com isso no final do mês. Então, sem dúvidas, o primeiro benefício que eu gostaria de elencar aqui é a paz de espírito. Não há nada melhor do que não dever nada a ninguém. O segundo benefício, sem dúvida, é em relação a emergências, né? Então, a vida acontece para todo mundo, pessoal. Seja a morte de um parente, seja você perder o emprego, várias coisas podem acontecer e você pode precisar de dinheiro. Então, você não ter dívidas vai te ajudar a ter tranquilidade para passar também por esses momentos difíceis da vida. O terceiro ponto, sem dúvida, é economizar e poder investir. Então, não só sair da dívida, mas poder ter dinheiro livre para que você comece a aprender a economizar e comece a aprender a investir, entrando no mercado de ações, fundos imobiliários, enfim. Esse é um assunto para outro vídeo, mas isso também é um benefício muito grande. E o quarto, sem dúvida, é a generosidade, né? Quando você não deve, quando você tem dinheiro, quando você tem reservas, você pode fazer o bem não só para sua família, mas para outras pessoas também. E aí eu não estou falando só de dinheiro, mas falando de ter tempo também mais livre para que você possa se dedicar a alguém, fazer um trabalho voluntário, enfim. Então esses são alguns dos benefícios de você ser livre de dívidas. E agora vamos às 5 maneiras para você se livrar das dívidas para que você possa ter essa vida próspera que a gente está comentando. Bom, a primeira maneira de se livrar das dívidas é obviamente parando de fazer dívidas, né, pessoal? Então isso é muito óbvio. E assim como uma pessoa que está tentando fazer uma dieta ou algo do tipo, para de comer alguns tipos de alimentos, se você não parar de fazer dívidas, você nunca vai conseguir se livrar delas. Então, muitas pessoas acabam financiando o seu estilo de vida e isso tem um custo muito caro para a sua saúde financeira. Quando eu digo financiando o custo de vida, financiando um carro que você não é capaz de pagar, pagando o mínimo do cartão de crédito, fazendo várias dívidas parceladas, financiando um apartamento, um imóvel, tendo aquele sonho da casa própria, só que antecipando o futuro e pegando dinheiro com o banco e fazendo uma dívida muito alta. Então, pare de financiar o seu estilo de vida. Tente sempre se organizar para pagar as coisas em dinheiro ou no débito, por exemplo, enquanto você está nessa situação. E assim você vai evitar de fazer novas dívidas. A partir daí, você vai conseguir olhar para as dívidas que você já tem, as dívidas que têm uns juros maiores, as dívidas que têm um maior impacto no seu orçamento mensal e começar a pagar cada uma delas. A segunda maneira de você se livrar de débitos é criar um fundo de emergência de pelo menos R$ 1.000. Por que isso é importante? Gastar R$ 1.000 é muito fácil, mas juntar R$ 1.000 geralmente é um pouco mais difícil. Você tendo um fundo de emergência de pelo menos esse valor, você consegue não quebrar a regra número um, caso você tenha algum problema, alguma emergência e você precise desse dinheiro. Então, você tendo esse fundo, você não recorreria, por exemplo, ao cartão de crédito, ou você não recorreria a um empréstimo com juros altos, o que pode te trazer muita liberdade. De novo, pessoal, na vida várias coisas podem acontecer. Pode furar o pneu do teu carro, você pode precisar consertar o encanamento da tua casa, algo que atrapalhe o seu dia a dia, e é muito melhor você ter esse dinheiro guardado do que ter que recorrer ao banco, ter que recorrer ao cartão de crédito e a juros altíssimos e se enfiar em novas dívidas para resolver esse problema. Pode ser até que você já tenha ouvido falar em outros canais de YouTube, até no meu vídeo anterior mesmo, sobre a reserva de emergência entre 6 a 12 meses das suas despesas. Mas nesse momento não se preocupa com isso. Não pensa tanto lá na frente, porque agora você está tentando se livrar das dívidas. Então, minimamente, o que você tem que fazer é se livrar aos poucos do seu débito, se livrar aos poucos desses problemas, para que você aí sim comece a construir uma reserva muito maior. Então, não fique ansioso, não fique ansiosa. Agora pense um momento. Pense em ter pelo menos esses R$ 1.000 para que você possa ter um pouco de paz de espírito e já alguma reserva para caso algum problema aconteça. A terceira maneira de você se livrar das suas dívidas é fazendo um orçamento mensal. E aí eu vou deixar um card aqui do meu vídeo anterior, da regra 50, 30, 20, que pode te ajudar a fazer esse orçamento.
A maior parte das pessoas, surpreendentemente, não faz ideia de quanto elas ganham e de quanto elas gastam. E se você não sabe quanto você ganha versus quanto você gasta, é muito fácil de você perder o controle do seu dinheiro, ficar totalmente afundado em dívidas e ficar vivendo salário a salário. Então você não sabe quanto entra, você não sabe quanto sai, você não sabe quais são suas dívidas. E aí você conta que o seu salário vai ser de R$ 1.800, mas na verdade você já tem R$ 1.300 comprometidos no final do mês, te sobram 500, você tem uma emergência e de novo acaba recorrendo a cartão de crédito, a empréstimo, etc. Então faça um orçamento mensal, saiba quanto entra de salário e renda extra na sua vida, saiba exatamente quanto você gasta. Contabilize o Netflix, a Amazon Prime, contabilize essas assinaturas. Essas pequenas coisas podem ter um impacto muito grande para você no final do mês. Eu não sou a favor de parar com um cafezinho, fazer esse tipo de economia, mas se você olhar pequenos gastos que você tem, pequenas assinaturas, no final do mês isso pode gerar um impacto grande. Então faça essa avaliação, faça o orçamento, essa é uma maneira muito importante para você se livrar das dívidas também. A quarta maneira de você se livrar das dívidas é fazendo o pagamento das suas dívidas. E aí, como eu mencionei anteriormente, existe um método chamado método bola de neve, onde você paga todas as suas dívidas da menor para maior. Por que isso é muito útil? Quando você paga pequenos débitos, como por exemplo a sua dívida de cartão de crédito, isso te dá uma sensação de gratidão, uma sensação de recompensa e uma sensação de que você está atingindo algo. Então pagar suas dívidas da menor para maior, psicologicamente tem esse efeito nas pessoas e pode te ajudar a fazer o restante do pagamento das suas dívidas. Então uma pessoa pode, por exemplo, começar com as dívidas de cartão de crédito, depois ela paga os empréstimos, depois o financiamento de carro, depois o seu financiamento imobiliário. E quando você perceber, você está livre das suas dívidas. Então, às vezes as pessoas elas pensam muito no grande. Nossa, eu preciso pagar tudo isso de uma vez. Mas você precisa entender que às vezes é importante dar pequenos passos para que você consiga caminhar mais longe, tá? Então, isso não é uma corrida rápida, isso é uma maratona. Então, pague primeiro os menores débitos. Tenha essa recompensa para você mesmo e esse entendimento de que você está conseguindo fazer isso. E aos poucos você vai conseguir se livrar de todas as suas dívidas. A quinta e última maneira nesse vídeo para você quitar e se livrar de todas as suas dívidas é usar qualquer renda extra para o pagamento das suas dívidas. Então eu sei que a maior parte das pessoas, quando ela tem uma renda extra, ela vai acabar gastando. Porque senão por que ela estaria em débito, né? Como a gente está comentando aqui no vídeo. Mas é importante que se você está nessa jornada, você utilize todo o dinheiro que você receber para o pagamento de dívida. E aí pode ser, por exemplo, a restituição do imposto de renda, ou pode ser um bônus do seu trabalho, ou pode ser o 13º salário que você recebe. Então, ao invés de utilizar todo esse dinheiro e gastar de novo, e gastar todo o seu dinheiro e fazer novas dívidas, utilize esse dinheiro para pagar as dívidas que você tem. E você vai ver, pessoal, quando você antecipa o pagamento de uma dívida, ela acaba reduzindo também os juros e até zerando os juros, dependendo de qual dívida você tem. E você consegue acabar com as suas dívidas de uma maneira muito mais rápida. Então utilize qualquer renda extra que você tiver em direção aos débitos e às dívidas que você tem e você vai perceber como elas vão desaparecer de uma maneira muito mais efetiva. Pessoal, no vídeo de hoje é isso. Como eu comentei, essas 5 maneiras elas são muito efetivas para você se livrar do débito. E uma vez que você está livre de débitos e dívidas, você consegue ter uma vida muito mais tranquila. Você consegue ter paz de espírito, dinheiro no banco e tempo para fazer as coisas que você precisa. Você não vai viver sempre enforcado. Você vai conseguir ser uma pessoa até mais generosa e dedicar mais tempo às coisas que você gosta e às pessoas que você ama, a sua família, por exemplo. Então, se você viu valor nesse vídeo, considere compartilhar ele com alguém, com algum familiar seu que pode estar precisando ouvir essas palavras. Se inscreva no canal também para mais conteúdos. Eu vou ter conteúdos semanais sobre investimento, sobre finanças, sobre como se livrar das dívidas. Então, se você viu algum valor nesse vídeo, se inscreva, curta, deixe seu comentário abaixo dizendo se você tem dívida, como você está fazendo para se livrar. E de repente, se você também não gostou do conteúdo, deixe um comentário aí abaixo para eu entender como eu posso fazer melhor para ajudar você a se livrar das dívidas e ter uma vida mais próspera. Por enquanto é isso, obrigado e até a próxima.